João, Apocalipse 7, versículos 17. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Diz assim: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Amém, querido? Amém. Vamos ler mais uma vez essa passagem? Eu quero ler com vocês. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. É isso que essa palavra diz para nós. Amém, queridos? A figura do cordeiro, por toda a Bíblia, ela é uma figura muito marcante. Nós vemos a presença do cordeiro na Bíblia inteira, né? Mas, se nós formos lá em Apocalipse, no capítulo 7, especificamente, se você estiver aí com a Bíblia aberta, você pode ir lá para Apocalipse 7, no versículo 9. A partir do versículo 9, tem uma série de coisas que estão acontecendo aqui, e o capítulo 7 ele é marcado pela revelação dos 144 mil homens que são selados para agirem durante o período da tribulação. São homens que vão andar com Jesus, a Bíblia diz que eles vão andar com o Cordeiro, né? Na realidade eu quero, durante toda a ministração, focar como Cordeiro somente. Eu já disse Jesus aqui, acabei me antecipando. Muitos sabem que o Cordeiro é Jesus, mas nós vamos ver o que as Escrituras nos dizem e o que elas nos mostram. Então olha aqui, Apocalipse 7, 9, você pode acompanhar comigo, diz dessa forma. Depois destas coisas, é João falando, tá? João, um dos apóstolos de Jesus, ele estava preso na ilha de Patmos, estava lá depois de um período, pelo menos a tradição diz que ele se encontrava preso nessa ilha, e na ilha de Patmos ele teve uma visão, ele teve uma revelação das coisas que haveriam de acontecer. Aparece Jesus para ele nessa visão, Jesus envia cartas para 7 igrejas, e essas 7 igrejas representam representam a totalidade da igreja de Cristo, e no decorrer das coisas tem um momento em que Jesus vê um livro com 7 selos, e esse livro começa a ser aberto. O livro começa a ser aberto e começa a trazer revelações das coisas que vão acontecer, e começa a falar do tempo da tribulação, ou da grande tribulação que virá. Jesus se refere a isso nos evangelhos, nós vemos isso tanto em Mateus capítulo 23, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, nós vemos falando sobre a tribulação. Jesus ele dá sinais, até falando sobre a vinda dele, sobre as coisas que haveriam de acontecer. E nessa revelação, voltando aqui ao livro de Apocalipse, João vê uma série de coisas, e aqui no capítulo 7, ele vendo o que se passa durante a grande tribulação, ele fala, depois destas coisas, lógico que ele, muito provavelmente, ele não está falando na ordem do que ele está narrando, mas ele está falando na ordem que está sendo revelada para ele. Então, depois das coisas que ele viu 144 mil selados, olhei e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar essa multidão de tão grande quanto que era, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono de Deus que ele viu. Ele foi arrebatado até o local onde Deus está, então ele está nesse local, ele está tendo essas visões na ótica de quem está lá perto de Deus, né? Então diante do trono e perante o Cordeiro, ele fala do Cordeiro, e Cordeiro com C maiúsculo. Esse Cordeiro é o personagem que é principal do que nós vamos estudar hoje. Ele fala, estavam perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Então, eles exaltam o Cordeiro da mesma forma que Deus é exaltado. Nós vemos essa exaltação a Deus e ao Cordeiro, dentro do mesmo versículo. Então, o Cordeiro, ele é colocado no mesmo lugar de Deus, porque a Bíblia mostra para nós que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, a não ser a sua glória sendo sua própria. Então, o Cordeiro também é Deus, ele faz parte daquilo que é Deus, ele recebe a mesma adoração, a mesma reverência que Deus recebe. E todos os anjos estavam ao redor do trono, versículo 11, né? E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. Então, todas essas pessoas, os anjos,
os anciãos, os animais se prostraram diante de Deus nesse momento. Versículo 12, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Então nós vamos ver aqui essa multidão. Eu quero ler com vocês para nós entendermos aqui algumas coisas. E ele me disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então nós vemos de novo falando sobre o Cordeiro aqui. Essas pessoas que estão diante do trono, essa grande multidão que não se pode contar, que estão louvando a Deus, estão louvando o Cordeiro e se prostraram diante de Deus e do Cordeiro, eles vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Essa expressão, lavaram as vestes e as branquearam, é a simbologia que a bíblica que diz que os tornaram aceitáveis à salvação. Então, no sangue do Cordeiro, eles foram salvos. No sangue do Cordeiro, eles foram perdoados. No sangue do Cordeiro, eles foram aceitos por Deus. E é isso que o sangue do Cordeiro faz na minha e na sua vida. Ele nos torna aceitáveis diante de Deus. Ele nos lava, ele nos branqueia. Mas aí ele continua. Por isso, versículo 15, ele está falando aqui ainda dos irmãos que foram salvos durante a grande tribulação e tiveram as suas vidas lavadas no sangue do Cordeiro, suas vestes lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro. Versículo 15, por isso, por esse motivo, por eles terem vindo da grande tribulação e terem sido salvos e alcançados pelo sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Então lá no trono de Deus tem um templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Isso significa uma proteção. Deus estará protegendo essas pessoas. Versículo 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Essa calma alguma, na Bíblia, pelo menos na tradução tradicional do original em grego, ela significa um calor, um abafado, algo que a pessoa muitas vezes sente no deserto, quando ela está naquele sol abafado, naquela situação que a temperatura é muito alta e às vezes até na sombra, aquilo é angustiante. Ele está falando, nem isso mais vai ter. Não vai ter mais sede, não vai ter mais fome, não vai ter mais sol, nem calma, nem calorão algum sobre eles, nem essa angústia de um calor abafado sobre a vida deles. E aí vem o versículo que nós lemos no início, versículo 17. Por quê? Por que não vai acontecer mais isso? Porque o Cordeiro que está no meio do trono, os apacentará. É interessante que essa palavra apacentar é uma palavra atribuída a pastor. Então, o cordeiro, ele está ali com o pastor, né? É como se o cordeiro fosse o pastor deles, né? E lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. E vai guiar essas pessoas para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, aqui nós vemos essa multidão que ninguém podia contar, uma multidão apresentada, pessoas que vieram da grande tribulação, e por causa do que o Cordeiro fez na vida delas através do sangue, elas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nós vamos ver isso, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Isso é muito interessante, nós percebemos. Aqui tem uma revelação, Apocalipse capítulo 7, 17, que nós lemos. Porque, eu vou pôr aqui de novo para vocês lerem aqui comigo, olha só. Porque o Cordeiro que está aonde? O Cordeiro está no meio do trono. No meio do trono. Ele está colocado no trono, ele é parte do trono, ele é aquele que está assentado no trono. O Cordeiro, ele está na posição de Deus, porque o Cordeiro, ele é Deus, ele sempre foi Deus e ele sempre será, né? Eu poderia perguntar, quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Muitos já sabem, né? Mas vamos estudar a fundo. Lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 8, eu quero ler com vocês aqui, olha que bacana. Eu tirei só um pedacinho do versículo, ele não está inteiro, mas diz assim, Abraão disse a Isaque, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Está um pouquinho modificado aí o versículo, mas você vai ler que Abraão disse para o seu filho Isaque exatamente isso. Deus proverá para si
o cordeiro para o holocausto. O que ele quis dizer com isso? A história de Abraão, Deus ele chama Abraão tinha o seu filho pequeno lá, rapazinho, e ele fala para ele, pega o seu único filho e traga e ofereça em holocausto para mim. O que era o holocausto? Era o sacrifício que os homens faziam para Deus, sacrificando o melhor dos seus animais. Obviamente, depois aqueles animais eles eram consumidos de uma forma, mas no holocausto eles eram queimados totalmente no fogo. E Deus, numa prova de fé, que a Bíblia diz que Abraão foi provado, enfim, numa prova de fé, Deus ele chama ele para ver o coração de Abraão. Nós vemos que é para ver o coração, porque Deus não permite que ele sacrifique o seu filho. E tem uma hora que Isaac pergunta, pai, eu estou vendo o cutelo, né, a faca, eu estou vendo a lenha, o fogo, mas e o cordeiro? O cordeiro, olha a temática da Bíblia falando do cordeiro. E aí Abraão diz para ele, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. É Deus que está pedindo. Ele vai prover. A Bíblia diz que no coração de Abraão ele sabia que mesmo que ele sacrificasse seu filho, talvez o filho dele ressuscitaria. Antes de subir no monte, ele vira para os seus empregados, seus amigos que foram com ele, ele fala, eu e o menino vamos subir no monte a adorar e voltaremos. Então Abraão demonstra nas suas palavras, na sua atitude, que ele cria que Deus era capaz até de ressuscitar o seu filho dos mortos, ou que Deus ia fazer alguma coisa. Mas essa frase, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, né? Nós vemos aqui Abraão dando uma resposta para o seu filho, ele não tinha a menor ideia que essa era uma palavra profética a respeito daquele que haveria de vir, né? Que é o Cristo. O Cristo é aquela pessoa que foi prometida por Deus no Antigo Testamento. Ninguém sabia quem seria o Cristo, ninguém sabia o nome, como ele se chamará. A Bíblia dá uma pista para nós lá em Isaías que fala ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele não disse que o nome dele seria Emanuel, mas seria um adjetivo, Deus no meio do povo. Mas nunca ninguém soube, até o fim do Antigo Testamento ali, quem seria esse cordeiro que Deus proverá para si. Abraão fala isso para Isaac. É muito interessante. Quando nós olhamos a libertação do povo de Israel do Egito, muitos anos depois de Abraão, muitos séculos depois, né, acontecem algumas coisas, e um pouco mais aí de 500 anos, a história acaba acontecendo, Israel ele está lá no Egito, eles estão lá como escravos. Não sei se é algo um pouco mais de 400, um pouco mais de 500, eu não cheguei a considerar esses valores. Mas no Egito, Israel ficou 400 e poucos anos, né? Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e até Jacó ter seus filhos, eles irem morar no Egito, passou-se um tempo razoável, e eu não tenho esse cálculo, mas deve ser algo em torno de 500 anos, um pouco mais. O povo de Israel estava cativo no Egito, Deus levanta Moisés para tirar esse povo, e Moisés começa a tratar com o faraó não deixa as pessoas irem embora, então Deus ele orienta com que Moisés vai mandando pragas sobre o Egito. São 9 pragas, e na 10ª praga, o anjo da morte desceria sobre todo o Egito, e Deus ele orienta para que eles pegassem naquela noite um cordeiro, e eu vou compartilhar com vocês aqui essa passagem, né, que fala sobre o cordeiro. Ele fala assim, lá em Êxodo 12:5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Deus disse que eles deveriam pegar um cordeiro sem mácula, né, um cordeiro perfeito, sem defeito, e deveria pegar, imolar, matar esse animal, sacrificá-lo e pegar o sangue desse cordeiro e passar na verga das portas. E a casa que tivesse aquele sangue na porta, não era a casa que tivesse hebreus dentro, não era a casa que tivesse egípcios dentro, não era uma determinada casa e pessoas, não, era a casa que na porta estivesse o sangue do cordeiro naquela porta. O anjo da morte, ele não ia entrar naquele lugar. E todas as casas que fizeram isso, que sacrificaram o cordeiro e passaram o sangue na verga das portas, o anjo da morte não entrou naquele lugar, e naquela noite, naquela casa protegida pelo sangue do cordeiro, daquele cordeiro que mais tarde foi chamado de Cordeiro Pascal, porque aquilo foi chamado de Páscoa, foi a noite da libertação de Israel. Todas as pessoas que fizeram aquilo tiveram suas vidas protegidas e não sucumbiram àquela maldição que permeou o Egito naquela noite. Isso é muito curioso, né? Nós vemos, aqui ele fala assim, sem mácula fala de perfeição. Se nós formos ver lá em Levítico e Números, depois quando Deus dá a lei para Moisés, ele orienta a Moisés que o cordeiro que deveria ser sacrificado anualmente como cordeiro da Páscoa, porque a partir de então eles começaram a
comemorar a Páscoa todos os anos. E até hoje a Páscoa é comemorada no meio judaico. Não é a mesma Páscoa que a nossa. A nossa Páscoa foi adaptada, foi misturada com outras coisas, com outros valores. Mas a Páscoa original é lembrar que naquela noite no Egito um cordeiro foi morto. E o sangue dele na verga das portas protegeu a nação de Israel. Então, se você olhar Levítico capítulo 9, versículo 3, Levítico 23, 12, Número 6, 14, ele fala também a palavra que o cordeiro deve ser sem defeito, que é paralelo com sem mácula, mácula, defeito. Né? Em outro lugar, no livro de Ezequiel 46, 13, há um lugar ali onde se fala em sacrificar um cordeiro ao Senhor e fala que ele deveria ser sem mancha. Então, uma das características que a Bíblia vem nos mostrando, primeiro, existe um sacrifício de um cordeiro, que Abraão disse para Isaac que Deus proveria um cordeiro para si. E aí aparece Moisés sacrificando um cordeiro para a libertação do povo de Israel, para que nenhum mal entre na casa daquelas pessoas. E Deus dizendo, só que esse cordeiro tem que ser perfeito, ele fala que tem que ser macho, né? Uma das características tem que ser macho, tem que ser sem defeito, sem mancha, sem mácula. Ele tem que ser perfeito, saúde perfeita, todo perfeito. Por quê? Porque ele não é qualquer cordeiro, ele aponta para um cordeiro específico. Esse cordeiro que nós estamos lendo, que hoje se encontra sentado no trono de Deus. Então nós vemos que ainda assim, essa primeira menção do cordeiro sacrificado, ainda não fica muito claro que esse cordeiro aponta para o Cristo que era prometido para a nação de Israel. O Cristo que ninguém ainda sabia quem seria, ninguém sabia como era o seu rosto, ninguém sabia ainda como é o seu nome. Como eu posso afirmar que esse cordeiro que a Bíblia vem nos apresentando e vem insistindo tanto em falar dele, é o Cristo anunciado por Deus. Então aqui eu quero colocar para vocês uma passagem no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, que diz assim, se referindo ao Cristo. Se você ler todo o conteúdo aí do capítulo 53, você vai ver que é uma revelação profética do Cristo que haveria de nascer, que eles não sabiam quem era, eles não sabiam qual seria o nome dele. Diz assim sobre o Cristo, ele foi oprimido e afligido. Ele fala no passado algo que ainda para eles lá nessa época seria futuro. Ele está se referindo ao que aconteceria com Cristo antes de acontecer, como se já tivesse no passado. Por quê? Para Deus, todas as coisas já se cumpriram. Deus, ele sabe o futuro, ele conhece a história, ele sabe das coisas. Então, quando ele revela para nós, para Deus já é passado. Mas isso fica para um outro momento para nós explicarmos. Ele foi, o Cristo, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro. Esse é o versículo-chave que liga o cordeiro levado ao matadouro com o Cristo, que haveria de vir lá na época em que Isaías trouxe essa revelação do Senhor. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Então nós olhamos para essa passagem bíblica, apesar de ter um monte de gente que vai discordar, tem um monte de pessoas que não creem no Cristo que nós cremos, que não creem que o Messias veio e ele é o Senhor das nossas vidas, eles vão insistir que Isaías aí está falando de outra coisa. Mas se você ler o contexto e ler com o coração aberto e pedir para Deus te revelar, você vai ver que ele está falando abertamente sobre o Cristo que viria. Amém? Até aqui tudo bem? Vamos lá para o Novo Testamento. Lá no Novo Testamento aparece a figura de um homem que era primo de Jesus, João Batista. Ele era um pouquinho mais velho, alguns meses mais velho, ele nasceu um pouquinho antes de Jesus, né? A questão não chegava a ter um ano, mas meses, né? Aproximadamente 6 meses aí a mais. E João Batista, numa certa ocasião, os evangelhos inclusive começam falando sobre João Batista lá no livro de João, e no capítulo 1 é muito interessante que tem um momento em que Jesus vem em direção a João Batista para falar com ele, e o próprio João Batista usa pela primeira vez esse termo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra quando Abraão falou lá atrás para Isaac que o Senhor, ele proveria um cordeiro para si? Agora João Batista olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois lá no versículo 36 do capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz,
numa outra passagem, Jesus passando, ele aponta para os seus discípulos e fala: eis aqui o Cordeiro de Deus. É muito interessante essas coisas, né? Nós vemos já essa revelação, Jesus sendo chamado de Cordeiro de Deus. E nós começamos a entender algumas coisas, né? Quando eu olho para Abraão lá, que Deus falou para ele: sacrifica o seu filho. E aí Abraão fala: não, Deus proverá um cordeiro para si. Porque ele perguntou: cadê o cordeiro? Eu não estou vendo o cordeiro. É como se Isaac estivesse falando: eu não sirvo para ser o cordeiro, né? Eu não sei se ele pensou isso ou não, mas ele olhou e falou: não estou vendo cordeiro nenhum. E ali, tudo isso de uma forma talvez ingênua, sem eles saberem o que estava acontecendo, o que estava sendo ensinado para nós, ali Isaac questiona e Abraão responde: Deus proverá para si um cordeiro. E agora João Batista olha para Jesus e fala: tá aí o Cordeiro de Deus. É esse o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque no Antigo Testamento você vai aprender inúmeras vezes que o Cordeiro ele era sacrificado pelo pecado das nações, pelo pecado de Israel. É muito interessante. Então nós olhamos para essas coisas. Por exemplo, nós vamos ver no início da igreja, depois que Jesus já havia subido aos céus, os apóstolos começam a pregar e tem uma história de Filipe. Filipe, ele estava num local e o Espírito Santo move ele para ir num caminho, e ali naquele caminho, no deserto, ele encontra uma carruagem e vinha um homem que era eunuco, ele era da Etiópia e ele estava passando por ali. A Bíblia diz que naquele momento o eunuco estava lendo a passagem de Isaías que falava que como uma ovelha, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Ele leu isso que nós lemos agora, né? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. E aí quando o Filipe chega perto dele, ele fala: você está entendendo o que você está lendo? Ele fala: como que eu vou entender se ninguém me explicar? E ali Filipe se aproxima daquele homem e ele pega essa passagem e diz que ali está falando de Jesus. Ele apresenta Jesus para aquele homem se arrepende dos seus pecados, aquele homem se batiza, ele crê na pregação de Filipe e ali ele foi salvo. Então é interessante nós vermos que Deus, ele sempre vem mostrando lá, inclusive algumas pessoas falam: não sei por que Deus queria que sacrificasse o cordeiro, eu não sei por que Deus queria que Abraão provasse para ele sacrificando seu próprio filho, porque a Bíblia diz que Deus enviou seu próprio filho como um cordeiro que seria morto pelos nossos pecados. Na realidade, o plano e o projeto de Deus de sacrificar o seu próprio filho, ou de ele próprio em seu filho se sacrificar por nós, aquilo estava exemplificado em cada vez, em cada Páscoa, em cada cordeiro que era apresentado no templo. Era uma forma de apontar para algo que Deus já havia decidido desde a fundação de toda a criação. A Bíblia diz que Deus já tinha no seu coração, ele já tinha oferecido o seu filho por nós. Isso é algo latente nas escrituras. Nós vemos que esse plano sempre esteve no coração do Senhor. Então quando Deus pedia para que os cordeiros fossem oferecidos, ele estava simplesmente apontando para o que ele ia fazer com o próprio cordeiro dele, o filho dele. Quando ele pede para Abraão subir no monte e oferecer seu único filho, Deus estava disposto a oferecer o seu único filho por nós. Ele, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí tem uma passagem na epístola de Pedro aqui que eu acho muito, muito legal, muito bacana, né? Quando Pedro está falando sobre o resgate sobre as nossas vidas, né? Ele dando um pouco mais de luz sobre aquilo sobre a forma como nós fomos salvos. Então ele fala assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro. Nós não fomos comprados por dinheiro, por coisas de valor da terra, né? Que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver. Ele está falando: não foi com prata e ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Vã é à toa. Nós vivíamos à toa, nós vivíamos uma vida sem Deus. Ele está falando: que por tradição recebeste dos vossos pais. Obviamente aqui ele está se dirigindo às pessoas que já tinham a sua religião anterior e provavelmente baseada no judaísmo. As pessoas viviam pelas tradições do país. Ele está falando: mas nós não fomos comprados dessas coisas, nós não saímos da nossa antiga maneira de viver, da nossa antiga religião e por causa de prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele pega de novo a figura do cordeiro, liga com Cristo e fala: sem mancha, sem mácula, sem defeito, imaculado e incontaminado.
Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor Jesus, é o Cordeiro que nos resgatou com seu precioso sangue, ele nos salvou, com seu precioso sangue, ele nos traz a vida eterna, com seu precioso sangue, ele nos tira a nossa antiga maneira de viver, quando nós passamos esse sangue na verga da nossa porta, ou hoje, como seria hoje, quando nós trazemos esse sangue para o nosso coração, para a nossa vida está protegida, nós estamos debaixo, nas sombras do Pai, a sombra do Pai nos cobre. E é interessante quando nós olharmos para o Apocalipse, você pode fazer uma pesquisa, se você pegar uma versão João Ferreira de Almeida, de preferência corrigida e fiel ao texto original, você vai ver que a palavra cordeiro com C maiúsculo, com a letra C maiúscula, ela aparece 28 vezes. Eu fiz a conta aqui. Porque é importante. Cordeiro com C maiúsculo não é um cordeiro comum. É um cordeiro na figura de Deus. É uma forma de Deus se apresentar. Né? Então nós vemos, por exemplo, eu separei algumas passagens aqui. Eu vou ler bem rápido para vocês. Algumas passagens que falam sobre as características do cordeiro. No início ele fala lá, aparece um cordeiro, ele viu, João, a primeira visão que ele vê esse cordeiro com C maiúsculo como sendo havia sido morto. Então, se havia sido morto, ele morreu, mas agora está vivo. Então, ele olhou para aquele cordeiro e falou, esse cordeiro, ele já morreu e ressuscitou. Né? O cordeiro que morreu e ressuscitou. Tinha 7 olhos, 7 chifres, que representam os 7 espíritos de Deus. 7 olhos significa que consegue ver todas as coisas no universo inteiro. Ele é onisciente. Os 7 chifres têm a ver com poder. Chifre, na Bíblia, todas as passagens de visões que aparece alguém com chifre, o chifre é poder. Então, o 7 poder significa que ele tem todo poder, ele é o Todo-Poderoso. E os 7 Espíritos de Deus diz que ele é Deus, na sua essência, por completo. Então ele mostra esse cordeiro, dizendo que ele é onisciente, que ele é onipotente e ele é o próprio Deus. Né? Depois, mais para frente, fala que ele é aquele que pode pegar o livro, olhar para o livro e abrir os selos. João vê que ninguém no universo inteiro não podia nem olhar para o livro, né, aquele livro que estava selado, o livro que inicia a tribulação, que quando ele é aberto, começam a vir os problemas que vão afligir a terra. Ninguém no universo inteiro foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos e nem olhar para ele. João até chora, porque quando é anunciado que o Cordeiro que morreu e ressuscitou, ele era o único que podia olhar para o livro, pegar no livro e abrir os selos, João chora, porque esse é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro especial, é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus, é ele que venceu a morte, ele que venceu todas as coisas, ele dá a vida eterna para nós, né? Depois nós vemos, mais para frente, os 24 anciãos que estão ao redor do trono de Deus, eles se prostram e adoram o Cordeiro. Depois nós vemos mais para frente que todo o céu adora o Cordeiro, todos os anjos, os querubins ali que estão diante do trono, todos eles se curvam diante do Cordeiro. E depois nós vemos todo o universo adorando ao Cordeiro. Tudo aquilo que está na terra, nos céus, acima dos céus, em todos os lugares e em todo o universo, adoram o Cordeiro. A Bíblia está mostrando para nós, presta atenção, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. Nós vamos ver que na tribulação, quando começa a acontecer a tribulação, os homens na terra, eles começam a querer se esconder, eles falam que eles querem fugir da ira do Cordeiro. Nós vimos que as vestes dos salvos durante a tribulação, elas são branqueadas no sangue do Cordeiro. Né? Depois, mais para frente, fala que os salvos venceram pelo sangue do Cordeiro e por sua palavra. A Bíblia ainda diz isso em Apocalipse, pelo sangue e pela palavra, quer dizer, pelo que Jesus ensinou, pelo que Jesus pregou e pelo seu sangue. O sangue de Cristo derramado na cruz, com a palavra dele, é poderoso para salvar as nossas vidas. Né? Então nós vemos a palavra do Cordeiro. Nós vemos também que existe o livro da vida do Cordeiro. Apocalipse diz isso. Na realidade, o livro da vida é o livro da vida do Cordeiro. E os nomes que estão lá são os nomes das pessoas que vão passar a eternidade com Deus. É o livro da vida do Cordeiro. Nós vamos ver que tem 144 mil homens que são selados para andar com o Cordeiro por onde ele for, em todos os lugares. Nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 15, versículo 3, que existe um cântico do Cordeiro e aparecem as pessoas cantando. A Bíblia não mostra que cântico é esse, mas fala que eles estão cantando o cântico do Cordeiro. Existe uma adoração especial para ele, né? Que um dia, se você crê em Jesus, você entregou a sua vida a ele, você um dia vai cantar esse cântico junto dos irmãos por toda a eternidade. Nós vamos ver lá que os aliados do anticristo, eles vão se unir para lutar contra o Cordeiro, e a Bíblia diz que o Cordeiro os vencerá. E a Bíblia ainda fala, porque o Cordeiro é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então a Bíblia começa a mostrar para nós que esse Cordeiro é muito mais do que nós imaginamos.
imaginávamos. E o Apocalipse termina em alguns lugares falando sobre as bodas do Cordeiro, quer dizer, o casamento desse Cordeiro com a sua esposa, fala dela, fala que lá na Nova Jerusalém, a cidade eterna que vai ter no novos céus e na nova terra, no novo universo que Deus vai criar, ele vai colocar um planeta lá, ele vai colocar uma cidade chamada Nova Jerusalém, e ali, naquele lugar, a Bíblia fala que não haverá templo, o templo será o Cordeiro, e o Cordeiro também, e lá, além do Cordeiro ser o templo, lá não vai precisar de luz, porque o Cordeiro é a lâmpada que ilumina. Então o Cordeiro é a essência do nosso Deus, de quem é Jesus. E ele termina dizendo lá no finalzinho, no último capítulo do Apocalipse, que há um trono, né, de Deus e do Cordeiro. O trono é dos dois, o trono de Deus e do Cordeiro. Dali sai o rio da água da vida, que aquele rio ele vai levar vida para as nações, vai levar vida para as cidades. E é interessante nós olharmos por todas essas coisas, porque Deus está querendo nos mostrar algo. Ele está querendo nos mostrar o Cordeiro. Eu queria até voltar aqui no início, né, de Apocalipse 7:17, né, que nós lemos no começo, que ele fala, porque o Cordeiro que está no meio do trono, ele já está no meio do trono, os apacentará. E é interessante, o Cordeiro não apacenta. Quem apacenta é o pastor, e o pastor apacenta o Cordeiro. E aqui nós vemos uma inversão de valores, no sentido natural das coisas. Eu queria ler para vocês uma passagem bíblica aqui, para ficar bem claro onde eu quero chegar. Olha só, Salmo 23:1. O que está escrito? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu sou a ovelha, eu sou o cordeiro. Mas ele fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se ele é meu pastor, eu sou a ovelha. Só que aqui em Apocalipse 7:17 está dizendo, o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Mas quem apacenta é pastor. Se o cordeiro apacenta, a coisa mudou de figura, mudou de lugar. Ou ele é o cordeiro dos cordeiros. E o cordeiro dos cordeiros, sei lá, seria o cordeiro chefe, o cordeiro mestre, que apacenta os demais cordeiros. Eu não sei o que nós seremos, mas eu sei que aqui agora, o nosso sumo pastor, ele mudou de posição. É o que a Bíblia mostra para nós. O nosso sumo pastor, agora, ele é o cordeiro que nos apacenta. É um cordeiro me apacentando. Eu não sou mais apacentado pelo pastor. O pastor se tornou cordeiro. É muito interessante. Sempre, a partir de hoje, eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, todas as vezes que você lê a sua Bíblia, toda vez que você estiver lendo a sua Bíblia, presta atenção. Toda vez que você... o gato pulou aqui em cima da câmera aqui e balançou. Eles ficam andando em todos os lugares. Mas enfim, todas as vezes que você estiver lendo a sua Bíblia e você perceber a palavra cordeiro, olha, ele está balançando de novo, desculpa aí, queridos. E todas as vezes que fala o cordeiro ou o sacrifício, na hora, queridos, você já associa aquele cordeiro com o Senhor Jesus, com o sacrifício de Cristo na cruz. E comece a tentar entender o que está acontecendo. O sacrifício do cordeiro, onde o cordeiro deixa de ser o sumo pastor e se torna o cordeiro salvador, o cordeiro que morre por nós. E aí eu estava pensando e falando com Deus, né? A Bíblia diz que Jesus, ele sendo Deus, se fez homem para nos redimir, para nos levar para a eternidade. Olha só, Jesus, antes ele era Deus. Ele sendo Deus, ele se fez homem para nos redimir. Então Jesus, sendo nosso sumo pastor, ele se fez cordeiro para morrer por nós e nos salvar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que olha para mim, olha para você e perdoa os nossos pecados e limpa a nossa vida e muda o nosso coração. Ele deixou de ser o pastor e ele se tornou o cordeiro. Ele deixou de ser Deus e se tornou homem. Ele inverte os papéis para poder se colocar no nosso lugar, morrer por nós e nos salvar. É esse Deus, queridos, que nós devemos amar todos os dias da nossa vida. Amém?